Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a nós, o momento da Palavra de Deus, o momento da nossa oração, da nossa intercessão, um momento de refletirmos sobre aquelas coisas que nos tornam mais fortes, aquilo que acalma, aquieta o nosso coração, aquilo que nos permite viver em paz, embora o nosso exterior esteja sempre repleto de desafios, cuidados e dificuldades. A palavra de Deus nos tem feito refletir sobre a graça, o poder de Deus, a sua provisão e, principalmente, de como nós vamos nos aperfeiçoando, nos fortalecendo e mantendo a nossa fé a despeito do que possa vir a ser o dia de amanhã, a despeito do que possa vir em termos de resoluções, decisões da nossa vida, a despeito daquilo que nos aguarda. Temos sempre sido chamados a exercer, assim, uma fé firme e constante. E muito por causa, talvez, daquilo que já experimentamos da caminhada com o nosso Deus, nós nos lembramos de textos como aquele que está lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, em que nos remete para compreender ainda mais e refletir sobre o poder da nossa fé. Ali o autor de Hebreus nos ensina que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo que depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, queridos irmãos, pela nossa fé, nós descansamos, né? Sem ver, sem imaginar o que nos possa acontecer. Nesses últimos dias, eu me peguei pensando no valor que a fé tem para se opor à nossa ansiedade. Se você tem um desafio pela frente, uma resposta, uma decisão, uma porta que pode se abrir ou se fechar, um vale, um caminho, um desafio a ser transposto, se tem algo na sua vida que depende do tempo, você pode se debater e ficar imaginando em todas as possibilidades do que vai acontecer. Ao fazermos isso, nós vamos ficar imaginando sempre as coisas mais difíceis. É uma tendência nossa, talvez por um instinto de preservação, mas que, apesar de nos preservar, acaba atuando como um componente que inicia em nós o poder das ansiedades. Você começa a pensar que pode não ter os recursos, você começa a pensar que pode ter uma decisão desfavorável, você começa a imaginar de que não será forte o suficiente, de que a sua saúde não responderá à altura. Você pode imaginar 1001 cenários, todos eles desfavoráveis. E você pode, né, diferentemente, como a fé nos ensina, porque a gente não enxerga, a gente não sabe como Deus vai responder, você pode muito simplesmente colocar a questão nas mãos de Deus e acreditar que Deus, como galardoador, como aquele que nos ama, como aquele que é provedor, né? Aprendemos isso a partir da experiência de Abraão, Deus proverá. Você pode confiar de que Deus dará alguma resposta e uma resposta favorável. Muitas das vezes não sabemos se ela será uma provisão, se ela será uma ajuda, se ela se constituirá numa salvação, se Deus apagará o efeito de algum erro, se Deus agirá por intermédio de outra pessoa.
o que quer que seja, alguma coisa Deus fará. E é assim que a fé opera. Ela age nos tranquilizando, na certeza que, de algum modo, Deus responde. De alguma maneira, Deus intervém a nosso favor. É a mesma fé que teve Abraão, já que nesse texto são citados inúmeros patriarcas, todos que deram testemunho da sua fé. Nós podemos lembrar de Abraão, que é chamado para um sacrifício, é chamado para entregar o filho a Deus, e ele vai seguindo, pesaroso, entristecido muitas das vezes, preocupado, porque é chamado para um grande desafio da própria fé, mas quando questionado, pelo seu filho, onde está o cordeiro? Ele responde na certeza daquela fé, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que se não veem. Não havia cordeiro, não havia ali no momento algo que pudesse tranquilizá-lo, apenas a sua fé. Ele responde ao filho: Deus proverá para si, meu filho. Nós podemos também responder aos nossos corações hoje. Deus proverá a nossa resposta, Deus proverá a nosso favor, Deus proverá no fortalecimento da nossa saúde, Deus proverá na nossa capacitação, Deus proverá força, graça, sabedoria diante de adversidades, inimigos, Deus proverá para nós. E é isso que tem, em muitas das circunstâncias, irmãos e irmãs, nos sustentado, nos permitido descansar em Deus, nos permitido confiar e prosseguir. E em todas as circunstâncias, somos surpreendidos por Deus, que no momento certo provê a melhor resposta. Muitas das vezes, diferente do que imaginávamos ou pensávamos, ou até havíamos pedido por meio da intercessão. Mas ele provê, a vida continua, seguimos louvando a Deus e damos testemunho da nossa fé. Portanto, querido irmão, querida irmã, você que tem vencido juntamente com Cristo, você que tem caminhado, vamos continuar louvando, intercedendo, buscando a Deus, estendendo as nossas mãos e vencendo todos esses desafios. Nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus e exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. E sem detimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, sei que verão, e os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, sei que verão, e os que puderem crer, sei que crerão.
Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs. Sim, a razão está na fé, é a razão de vencermos, é a razão de nós prosseguirmos, é a razão de entregarmos nas mãos do nosso Deus nossos cuidados e de sempre, vislumbrarmos um horizonte à frente do nosso dia a dia. Quero que você ore comigo para intercedermos pela nossa igreja, pela nossa comunidade, para que você ore juntamente comigo. Tivemos, como quase que rotineiramente, mais uma tragédia que está causando dor e sofrimento aos nossos irmãos na cidade do Recife. Quero que você ore comigo pelas pessoas. Temos visto chacinas, mortes, operações policiais todos os dias que demonstram a polarização da nossa sociedade, a nossa divisão, atos de racismo, de intolerância, disputas ideológicas. Há um certo adoecimento da nossa sociedade. Nossa sociedade precisa da tolerância, precisa da fé, precisa da graça, precisa do poder de Deus. Vamos nos unir pela fé, dando testemunho de que confiamos no poder de Deus. Deus bondoso, Deus santo, nós queremos te louvar, te exaltar e te bendizer, ó Pai, porque a razão da nossa paz, a razão de estarmos aqui, a razão de prosseguirmos, ó Deus, juntamente com os nossos familiares, nossas famílias, a razão de caminharmos, a razão de seguirmos acreditando, a razão de nos colocarmos na tua presença, a razão de confiarmos, muito embora as dificuldades sejam enormes, nós te agradecemos porque a razão está na fé que nós temos no teu poder, na fé que nós temos no teu amor, na fé que nós temos na tua provisão, na fé que nós temos, ó Pai, que o Senhor é galardoador, de que o Senhor é fiel ao teu povo, de que o Senhor, ó Deus, provê o necessário para a nossa subsistência, para a nossa vitória, de que o Senhor abre portas, de que o Senhor estende as tuas mãos, de que o Senhor continua conosco. Sim, a razão é a nossa fé, e nós clamamos aqui, ó Pai, primeiramente pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, rogando para que o Senhor continue a fortalecer e a sustentar toda a tua igreja, teu povo, nossos lares, nossas vidas, nossas famílias, rogando para que o Senhor encoraje e sustente aqueles que enfrentam desafios, aqueles que são demandados constantemente, aqueles que estão enfermos, ó Pai, como nosso amigo Aníbal na Serra da Canastra, que está internado por causa de pneumonia, para quem nós pedimos tua graça, tua força e teu poder. Nós pedimos, Deus amado, pelas pessoas atingidas pelas enchentes na cidade do Recife, pelas famílias enlutadas, para que o poder público possa responder rápida e adequadamente às aflições do nosso povo. Oramos também, Deus querido, pelos conflitos semanais que têm acontecido, dando mostras, Deus amado, de um certo adoecimento da nossa sociedade, espremida em suas dificuldades ideológicas, espremida por uma crise. Oramos, Deus amado, para que o Senhor tenha compaixão de todas as pessoas, para que o Senhor dê calma, dê paciência, dê tolerância. Oramos para que a gente possa
superar esse difícil momento da humanidade, da nossa história. Oramos pelo nosso país em ano de eleições, oramos para que a guerra tenha fim no Oriente Médio, Deus querido. Oramos para que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia. Oramos para que nesses dias de extrema dificuldade, a fé continue vencendo. A fé seja a razão. Os homens e mulheres hajam pela razão e pela fé, pela tolerância e paciência, pela compaixão e misericórdia. Sustenta as nossas vidas, ó Pai. Livra-nos do mal. Ampara-nos em nossas necessidades. Mas, acima de tudo, ó Pai, que nós possamos hoje, agora, confiar nossa vida, nosso futuro, nossa família, nossa nação, nossa igreja, comunidade, nosso trabalho, nós possamos confiar agora todos os nossos cuidados, todas as nossas expectativas, todas as nossas angústias, possamos confiar, Deus amado, pela fé, no poder da Tua provisão. Sustenta, abençoa-nos, fortalece-nos, ó Pai, e continua a nos dar a Tua paz. Continua a sustentar os nossos corações. Continua a nos abençoar. Em nome e por amor do Teu Filho, Jesus. Querido irmão, querida irmã, que você descanse hoje na presença do nosso Deus. Que você possa confiar na sua graça, poder e misericórdia. Uma boa e abençoada semana. Ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Quero cantar